Olá, Piscilinda! Olá, Piscilindo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pisciano e é um prazer poder conversar com você nessa sexta-feira à noite, onde eu começo aqui um projeto, onde toda sexta-feira à noite eu quero vir aqui conversar com você nesse formato de podcast, nesse formato que eu convido você a sentar em qualquer lugar aí da sua casa. Se você está me ouvindo no carro, se você está me ouvindo na sua cama. Então é um momento aí que eu convido você a ser conduzido por minhas reflexões. Sabe, eu estou gravando esse vídeo aqui, esse áudio melhor, de madrugada. Eu peguei o celular e estou gravando com o fone de celular próximo à cama e eu acho que quando a gente está um pouco inspirado para falar, a gente só fala. Então, muitas vezes a gente, quando vai gravar um vídeo, a gente se prepara para aquilo. Mas quando a gente quer, às vezes, dizer algo, a gente simplesmente liga o microfone e começa a falar as coisas que vêm em nossa cabeça, né? Hoje eu queria conversar com vocês sobre perdão. O quanto o perdão ele pode ser algo libertador, sabe, em nossa vida. Muitas vezes a gente fica preso ao passado, fica preso a situações que aconteceram em nossa vida, justamente porque a gente não consegue perdoar, a gente não consegue virar a página. Eu escutei hoje em um podcast que eu acompanho que perdoar significa perder uma memória de uma coisa que não te faz bem. E eu achei isso muito interessante, porque de fato, quando você perdoa, você se compromete em esquecer aquilo não faz mais diferença, você já aprendeu o que tinha que aprender com aquilo e você seguiu em frente. Você parou apenas de entender a sua versão e simplesmente você virou a página e seguiu em frente. E eu escutando esse podcast me fez refletir a quantidade de vezes que eu tive que perdoar por obrigação e a quantidade de vezes que eu tive que perdoar realmente por mim. Quando eu perdoei e eu me livrei daquilo que me fazia mal. E quando a gente está falando sobre perdão, a gente sempre lembra de relações amorosas, na verdade. Parece que muitas vezes aspectos amorosos, afetivos em nossa vida nos marcam muito. Quando eu coloco aqui aspectos amorosos, não são só aspectos amorosos ligados a um relacionamento entre um homem e uma mulher, ou algum relacionamento homoafetivo. Não é isso, é um relacionamento também que pode ser entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos. Mas eu tento especificar aqui no sentido de relacionamento amoroso, relacionamento que de fato é tóxico, que você passa por muitas coisas. E eu quero compartilhar com vocês uma história, tá? Sobre mim. Durante muito tempo, eu carregava comigo uma mágoa muito grande, sabe? Eu tive uma relação que não se desenvolveu da forma que eu acreditava que fosse se desenvolver. E eu fui pego de surpresa, na verdade, né? Eu achava que estava tudo bem, mas não estava, né? Mesmo eu sabendo de diversos sinais que já indicavam
o fim daquele relacionamento, mas eu não tinha dimensão do quanto esses fatores eles influenciavam muito a pessoa com quem eu estava. Apesar de também me influenciar, mas eu acabar achando que talvez fosse uma fase, que as coisas fossem melhorar. E do dia para a noite houve a ruptura. E naquele momento eu fui pego, sabe, de surpresa e não soube como reagir. E interessante é que eu não fiz nada, eu não corri atrás, eu não liguei, eu não fiz nada. Eu simplesmente deixei as coisas tocarem, a vida tocar. E a soma de vários fatores fez com que de fato a gente ficasse distante. Entretanto, depois de alguns meses, eu fiquei sabendo de muitas coisas mesmo, que vocês já devem imaginar. E eu comecei a sentir um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. Eu não sou uma pessoa de ter raiva, de ter um sentimento ruim com relação a alguém. Mas pela primeira vez eu fiquei com um sentimento ruim, sabe? E os anos foram passando e esse sentimento, no lugar dele ir diminuindo, ele foi aumentando. Mesmo eu não tendo mais nenhum tipo de contato com a outra pessoa, nem nada, foi aumentando porque eu passei a canalizar tudo o que acontecia na minha vida, tudo o que estava acontecendo na minha vida, eu passei a canalizar de que a culpa era porque o meu relacionamento ele deu errado. Literalmente era isso que eu imaginava. Que a pessoa ela era responsável pelo estado que eu me encontrava no presente. E eu acabei simplesmente entrando dentro de uma bolha, sabe? Entrando dentro de uma bolha e canalizando tudo que acontecia e que estava acontecendo à minha volta, eu justificava a justificativa era essa, era porque aquela pessoa tinha feito aquilo comigo. E eu passei a levar isso durante vários meses, depois completou-se anos, e eu parei no tempo, sabe? Eu parei no tempo. E eu não consegui mais me abrir para nada. Fui para psicólogos, fui para psiquiatras, mas nada conseguia me abrir, nada conseguia entrar dentro de mim. Eu me fechei para o mundo, me fechei para as pessoas e passei por uma situação muito difícil na minha vida. Eu acho que quem já passou por isso entende, né? Quando você se isola de tudo e de todos. E eu me isolei de tudo e de todos e eu acabei perdendo a vitalidade, perdendo a vontade de viver. E quando eu falo perdendo a vontade de viver, não é no sentido de querer cometer alguma coisa contra a minha vida, mas é de fato morrer em vida, não aproveitar mais a vida e ficar só no quarto, estudando, vendo filmes, vendo séries e não vivendo mais e não entendendo mais como a vida acontece. E eu acabei ficando em um botão automático. Eu lembro várias vezes que eu costumava sempre ir comer um macarrão em um sábado à noite e eu sempre ia sozinho. E era um macarrão que eu chamava de macarrão da solidão, porque eu sempre ia sozinho. E os dias foram passando, até que certa vez eu tive uma experiência com Cristo, onde eu pude entender que a minha vida ela era mais do que aquilo. A minha vida ela era mais do que qualquer coisa que eu tivesse passado de ruim. A minha vida ela era maior, sabe? Ela era muito maior. E eu passei a condicionar meu pensamento de uma outra forma. Não, eu tenho que aprender a perdoar.
Eu tenho que aprender a entender que as pessoas erram, que ninguém é perfeito. Eu errei, a outra pessoa errou. E dessa forma eu pude perceber que eu estava errado. Olha só, depois de muitos anos, caiu a ficha de que, na verdade, o erro não era só da outra pessoa. O erro também era meu. E eu comecei a perceber vários erros que eu tinha cometido, várias coisas que eu tinha feito, que a gravidade se assemelhava ao que a pessoa tinha feito comigo. E eu passei a notar que quem era eu? O que era eu? Quem era eu no jogo do bicho? Para estar julgando tanto uma pessoa sem olhar meus próprios erros. E eu tive esse insight e foi uma virada em minha vida. E o universo é tão engraçado que depois de um tempo essa pessoa manteve contato comigo, simplesmente para me pedir perdão. E naquele momento eu tive uma livração na minha vida. Eu também perdoei. E foi um perdão do fundo do meu coração. Olha, eu te perdoo. E me perdoe também, porque eu também errei. E carrego também as dores dos meus erros. E a partir daí, desse livramento, de deixar para trás aquilo que me fazia mal, eu pude começar a enxergar a vida de uma outra forma, até porque é um processo, né? Não é assim, você dorme e no outro dia você já acorda melhor. Mas a minha vida ela passou a ter uma nova cor. E então eu convido você a refletir comigo o poder do perdão. O perdão ele é libertador. Libertador. E mesmo eu perdoando, a pessoa me perdoando, a vida seguiu e não fez com que a gente voltasse a ficar junto. Não, o que tinha que acontecer, aconteceu. E pronto, não tem mais volta. A vida seguiu, eu me tornei uma outra pessoa. Aquela pessoa ao qual mantive aquele relacionamento se tornou uma outra pessoa. E a vida seguiu. E interessante que isso foi determinante da minha vida. Determinante em vários sentidos. Determinante no sentido que eu passei até a perceber erros e falhas e pessoas que eu também tinha que buscar o perdão, pessoas que eu magoei, pessoas que eu fiz mal. E tudo isso foi interessante nesse processo evolutivo. E sabe que a pessoa que mais nos ensina sobre perdão é Jesus, sabe? Jesus é Ele que nos dá o perdão todos os dias. É Ele que está sempre disposto a nos escutar, a nos ouvir, a nos entender. E se Jesus é sempre capaz de nos perdoar, quem somos nós para não termos a capacidade de perdoar? Então eu digo para você hoje, sabe? Perdoe. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como é a tua história, mas perdoe. Não vale a pena, sabe? Às vezes essa situação tão chata que você se encontra hoje é porque você não busca o perdão. E eu vou mais adiante, tá? Se perdoa. Muitas vezes você cometeu algo contra você mesmo que você não supera. Você fez uma coisa que de fato não magoou ninguém, mas magoou a você mesmo. E você carrega esse trauma por uma decisão que você tomou, que você errou, que você se arrependeu.
e hoje carrega uma tristeza e uma mágoa tão grande porque você não se perdoa. Se perdoe. Eu convido você agora, tá? Se perdoa. A vida é tão bela, tem tanta coisa para ser aproveitada, sabe? Tem tanta experiência que você pode ter. Tem tantos lugares que você pode conhecer, aí mesmo onde você mora. Quando foi a última vez que você se amou? Quando foi a última vez que você se perdoou? Quando foi a última vez que você pensou em você? Você também é importante. A sua vida é importante. Não adianta a gente sempre querer que a nossa vida ela seja pautada em realizar as coisas, em ser feliz quando conquistar aquilo, ser feliz quando atingir aquele objetivo. Você não vai ser feliz enquanto você carregar no seu coração tristeza, mágoas, arrependimentos, solidões. Então, se perdoa, tá? Se perdoa que vale muito a pena, você não vai se arrepender. Se ame. Eu tô aqui conversando com vocês, eu tô aqui sentado na cadeira, sabe? São exatamente 2:30 da madrugada. E eu sei que muita coisa ainda vai acontecer na minha vida e na tua vida, independentemente da idade que você tenha, tá? Muita coisa boa vai acontecer. E claro, também, muita coisa ruim também vai acontecer. Mas de tudo a gente pode tirar aprendizado. Então tira aprendizado das coisas que você já viveu. Tira, aprende, reconhece, evolui, dá um próximo passo. Se reconsidera, se ressignifica, se reseta. A gente está chegando aí agora ao meio do ano, a gente chegou ao meio do ano agora, o ano não acabou. Tem muita coisa que tu pode fazer ainda esse ano, sabe? Muita coisa. Mas tudo isso parte de você. Apenas de você. Você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Jesus sempre está com você. Sempre. Na tristeza, na raiva que você sente às vezes, Ele está ali do teu lado tentando te acalmar. E também está com você nos momentos de alegria, sabe? Nos momentos de felicidade, Ele também está com você. Busca se autoconhecer mais. Busca refletir sobre o que é bom e o que é ruim em tua vida. Quando eu coloco a pauta desse áudio aqui, que a pauta é perdão, é para me chamar também a atenção, sabe? Porque eu não sou perfeito, né? Eu tenho que perdoar, continuar perdoando. Então, tenha isso como opção de vida, tá? Tenha isso como opção de vida que você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender jamais, tá? Mas existem coisas que de fato são impossíveis de serem perdoadas. Dá um tempo. Talvez agora você não consiga perdoar. Mas mais tarde você vai conseguir, eu tenho certeza. Você vai conseguir, tá? Essa foi uma conversa aleatória comigo mesmo aqui com vocês, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa teu comentário aí do que você achou dessa prosa, essa conversa comigo.
Eu não sei como você está agora, mas me conta como você está agora, como você ficou depois dessa conversa aqui comigo, tá? De repente coloca aí um tema para mim poder falar sobre esse tema na semana que vem. Vai ser ótimo poder conversar com vocês toda sexta-feira, tá? Dá teu feedback do que você achou desse formato de vídeo, áudio. Eu desejo que sua vida seja maravilhosa, tá? Você não está sozinha. Você não está sozinho. Um abraço.